pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da desclassificação na segunda fase do rito do tribunal do júri. Então, a gente vai ver como que funciona a desclassificação de um delito doloso contra a vida já em segunda fase. A gente já viu a decisão de desclassificação ao término da primeira fase e agora a gente vai ver como que ela ocorre na segunda fase, já em julgamento perante o plenário. Bora lá então? Primeira coisa, antes da gente começar a tratar dessa desclassificação na segunda fase do tribunal do júri, a gente precisa entender que o tribunal do júri, ele é competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida consumados ou tentados. E quem vai decidir sobre a vida desse sujeito aqui, sobre se vai condenar ou absolver esse nosso acusado, é o conselho de sentença. Se vai condenar ou absolver por um delito doloso contra a vida tentado ou consumado. Porém, pode acontecer de já lá em plenário, depois de apresentadas todas as teses da acusação, as teses da defesa, o conselho de sentença entender que o delito praticado pelo sujeito não é um delito doloso contra a vida, ou seja, não é de competência do tribunal do júri. E se assim entender o conselho de sentença, se o conselho de sentença então entender que não foi um delito doloso contra a vida, consumado ou tentado, eles vão promover a desclassificação desse delito. Ou seja, vão desclassificar, mudar para um outro delito que não seja da sua competência, que seja um delito não doloso contra a vida, consumado ou tentado. Então, pode acontecer, de lá depois todos os debates, no momento da quesitação, os jurados entenderem que aquele delito não é doloso contra a vida. E nesse momento, eles vão proceder com a desclassificação. Então, essa decisão de desclassificação na segunda fase, ela é realizada pelo conselho de sentença, pelo corpo de jurados, que decide se condena ou absolve aquele sujeito, mas eles também têm a opção de desclassificar, entendendo de repente que não foi cometido um delito doloso contra a vida. Ok? Havendo essa desclassificação do delito pelo conselho de sentença, o competente para o julgamento desse delito será o juiz presidente lá da seção do tribunal do júri. Então, se os jurados eles vierem a desclassificar o delito, quem vai proferir a sentença nesse caso aqui, quem vai decidir sobre esse caso, será o juiz presidente do tribunal do júri, ok? Então, a decisão de desclassificação está prevista lá no 492, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração de menor potencial ofensivo ou disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais e que traz as medidas despenalizadoras previstas lá na lei dos juizados especiais para crimes de menor potencial ofensivo. Então, essa decisão de desclassificação, prevista lá no 492, parágrafo 1º do CPP, cabe aos jurados desclassificar o delito, e aí quem vai promover o julgamento desse novo delito será o juiz presidente do tribunal do júri, ok? A doutrina, ela aponta duas espécies de desclassificação pelos jurados. A primeira é a chamada desclassificação própria. Na desclassificação própria, o conselho de sentença ele desclassifica o delito, ou seja, retira da sua competência, diz que não é um delito doloso contra a vida, consumado ou tentado, porém, nesse caso, eles não dizem qual que seria esse novo delito. Eles só entendem assim, olha, não é um delito doloso contra a vida, houve um delito aqui, mas a gente não sabe dizer qual foi o delito. Só não é um delito doloso contra a vida. E desclassificam esse delito, mas não apontam qual seria esse novo delito. Nessa hipótese aqui de desclassificação própria, em que os jurados eles não falam qual seria esse novo delito, o juiz presidente é quem vai apreciar esse fato aqui. E aí ele não fica vinculado aos jurados. Ele pode, inclusive, se for o caso,
absolver esse acusado. Ele não tem mais nenhuma vinculação com os jurados aqui. Já que os jurados não apontaram qual seria então o possível delito ocorrendo, que teria ocorrido, cai para o juiz presidente toda a responsabilidade de decidir esse caso aqui. E ele não guarda essa vinculação com os jurados. E se entender que é o caso, ele pode absolver o acusado. Então, na desclassificação própria, os jurados desclassificam o delito, retiram a competência do tribunal do júri, falam, olha, não foi um delito doloso contra a vida, porém, não especificam qual seria esse novo delito que teria sido cometido. Nesse caso, o juiz presidente é quem vai apreciar o caso e pode, inclusive, absolver o acusado, ok? Uma segunda espécie de desclassificação seria a chamada desclassificação imprópria. Nesse caso aqui, o conselho de sentença ele desclassifica o delito, retirando da sua competência, da competência do tribunal do júri. Eles falam, não foi um delito doloso contra a vida, consumado ou tentado. A diferença com a desclassificação própria é que aqui os jurados eles apontam o delito cometido pelo acusado. Eles falam qual que foi o delito cometido pelo acusado. Por exemplo, eles entendem que foi caso de homicídio culposo. Eles falam, olha, não é caso de homicídio doloso. Nesse caso aqui, foi um homicídio culposo. Eles apontam qual foi o delito praticado pelo acusado. E em apontando qual foi o delito praticado pelo acusado, nesse caso aqui, o juiz presidente está vinculado a essa decisão dos jurados. E aí, ele deverá condenar o acusado pelo delito indicado. Aqui o juiz presidente ele não vai mais poder absolver esse acusado. Ele vai condenar esse acusado pelo delito indicado pelos jurados. Porque os jurados falam, olha, não é um delito doloso contra a vida. Por exemplo, não é um homicídio doloso, mas foi um homicídio culposo. E ele foi o autor desse homicídio. Então, nesse caso aqui, cabe ao juiz presidente somente aí condenar, proferir a sentença com a dosimetria da pena, já que os jurados eles já próprios condenaram esse sujeito, mas por um outro delito que não doloso contra a vida, ok? Então, na desclassificação imprópria, há desclassificação de um delito para um outro que não é de competência do tribunal do júri, porém aqui o conselho de sentença aponta qual teria sido o delito praticado pelo acusado. E nesse caso, o juiz presidente ele fica vinculado. Só restará ele, então, a condenar o acusado pelo novo delito praticado. Ok? Ainda sobre desclassificação, é importante mencionar uma questão aqui bastante importante, que é a desclassificação e a infração de menor potencial ofensivo. Como assim, Magda? Desclassificação e infração de menor potencial ofensivo? Ora, pode acontecer de uma tentativa de homicídio doloso ser considerada pelos jurados que não foi uma tentativa de homicídio doloso, mas foi, por exemplo, uma lesão corporal leve, que houve uma lesão corporal leve. Eles desclassificam a tentativa de homicídio doloso para uma lesão corporal leve. A lesão corporal leve, a gente sabe, ela é de competência dos juizados especiais criminais, em razão do quantum de pena previsto lá no caput do artigo 129. Nesse caso, em que os jurados desclassificam um delito de competência do tribunal do júri para um outro que seja de competência do juizado especial criminal, há necessidade de remessa dos autos para o juizado ou o próprio juiz presidente pode decidir essa questão aqui? E cuidado! Apesar de haver uma parte da doutrina que trabalha com a hipótese de que você deveria remeter os autos ao juizado especial, prevalece que o juiz presidente pode aplicar as medidas despenalizadoras previstas lá na Lei 9.099 de 95. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há necessidade de eu encaminhar os autos para o juizado especial criminal. Havendo a desclassificação, o próprio juiz presidente do tribunal do júri já pode aplicar as medidas despenalizadoras previstas lá na Lei 9.099, ok? E para fechar, a respeito da desclassificação aqui na segunda fase do tribunal do júri, a gente só precisa ver a respeito da desclassificação e crimes conexos. O artigo 492, parágrafo 2º do CPP diz o seguinte pra gente, que em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto do parágrafo 1º
nesse artigo que a gente já leu. Se de repente, se for o caso também de medidas despenalizadoras, aplica as medidas despenalizadoras. O que for cabível do parágrafo 1º, a gente pode aplicar aqui também. Mas o que é importante saber? Havendo a desclassificação do delito, o crime conexo que vinha junto com o delito doloso contra a vida, já que ele segue esse delito aqui, ambos serão julgados pelo juiz presidente do tribunal do júri. Não há necessidade de eu mandar um processo para lá e outro para cá. Não. O juiz presidente já do tribunal do júri pode julgar o crime desclassificado e também o crime conexo. Ok, pessoal? Então, sobre desclassificação na segunda fase do tribunal do júri, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado e bons estudos!